Vamos lá, então, vamos começar. Antes da gente começar a falar de governança de TI, pessoal, vamos entender por que esse fator, tá? Por que a governança de TI é importante para o ambiente corporativo, tá? Da onde que vem? Por que se tornou essa importância, essa necessidade das empresas em ter esse tipo de governança dentro delas? Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lá atrás. Imagina como que era, quando chegou o primeiro maquinário, como que aqueles trabalhadores que faziam tudo manualmente, de repente eles começaram a ter que atuar com aquelas máquinas, né? Então, vocês imaginam como que foi a reação daqueles trabalhadores nessa época? Uma época que não tinha nada de tecnologia. E se a gente parar para pensar, não faz nem tanto tempo assim, né? Da primeira máquina chegando, tá? A gente não é dessa época, né? Mas a minha época já era um pouquinho da tecnologia de computador, né? Quando começou a chegar os primeiros computadores que já vinham com programas muito melhores do que aqueles que a gente usava em MS-DOS. Isso já nem faz tantos anos, desde que eu atuo na área. Então, pessoal, imagina o telefone quando ele chegou, a relação das pessoas com o telefone, tá? O telefone, ele surgiu ali em meados de 1876. Não era acessível para todo mundo, né? E ele veio ser acessível mesmo, acho que se a gente voltar o tempo aí, ele veio ser acessível a muitas pessoas nos últimos 30 anos, 25 anos, ele passou a ter mais acesso a todos, né? Antes, eu lembro que, quando eu era criança ainda, né, o telefone era para quem tinha muito dinheiro, não era para qualquer um, né? Hoje não, hoje a gente tem telefone fixo, telefone móvel, tem 2, 3 números de celular, fala com quem quiser, a hora que quiser, né? Olha como que a evolução foi rápida e de uma maneira assim que a gente nem percebeu e quando veio já tinha transformado, né? O celular mesmo, foi ali por volta de 1990 que começou a surgir os primeiros telefones que só faziam ligação. Aí, de repente, começaram a colocar uma mensagem de texto, começaram a aumentar, diminuir. Na época era bonito quem tinha um telefone pequeno, porque eles eram muito grandes, depois vieram modelos pequenos, depois volta o modelo grande, e esse modelo vai alternando na nossa história, de que o moderno hoje, amanhã já não é mais tão moderno, já tem uma nova variação. Hoje a gente tem modelos aí saindo a todo momento, né? Então, assim, como se não bastasse o telefone celular vir para poder substituir o telefone fixo, né? Que você poderia usar ele a qualquer lugar, de repente ele veio lá, em 2017, começou a surgir a era do smartphone, né? E a era do smartphone foi uma coisa, assim, uma ideia, assim, que você para pensar, nossa, colocamos várias funções dentro do smartphone. Temos um mini computador na mão. E passou a cada vez mais vindo essa demanda. E cada vez mais, hoje, tem uma coisa mais moderna para a gente. Uma coisa que agrega uma função que o outro não agregava. Tá? E sempre com uma inovação muito grande. E a gente vem vendo ali, ó, que a primeira geração de computadores, ela surgiu ali mais ou menos em 1946, que começou as grandes, né, que começou a ter esse acesso para a gente. O computador digital mesmo, ele foi lá para 1955 a 1964, que ele começou a disseminar a era da informática mesmo. E de lá para cá, gente, só foi crescendo, crescendo e crescendo. E cada dia que passa é um sistema mais atualizado. É algo que nos proporciona fazer uma coisa de uma maneira mais eficaz, mais rápida e de uma intensidade muito grande. Então, se a gente analisar a era da informática, a era da tecnologia, eu diria que ali, entre 2000 e 2010, ela teve uma expansão, assim, muito grande. Só que se a gente pegar de 2010 até agora, 2020, ela triplicou, troplou, veio muito mais. Por quê, pessoal? Porque junto com isso, lá em 1950, 1960, havia as ideias, as criações, né? Era a primeira ideia, né? Hoje não, hoje a gente trabalha com inovação.
Então, as ideias, ela vem de uma determinada inovação. Eu pego o que já existia, eu transformo em algo melhor e eu passo isso para a população. Então, o que é a governança de TI? Tá? Vocês conseguem imaginar a quantidade de transição que acontece dentro de uma empresa todos os dias? Imagina lá, gente, a gente tem compra de matéria-prima, a gente tem controle de produção, a gente tem controle financeiro, a gente tem planilha, a gente tem recursos humanos, a gente tem departamento pessoal, a gente tem contas a pagar, contas a receber. Olha o tanto de transição, tá, que uma empresa tem. O contexto dela é muito grande. E cada vez que foi passando, foi se vendo que a empresa ela precisa de um controle mais e mais eficaz. Então, a governança de TI, ele vem para auxiliar as empresas nesse ponto. O interesse pelos sistemas, ele começou por volta ali de 1960, na década de 60, mas foi lá no 1980 que a tecnologia da informação ocupou o seu devido lugar. Tá? A TI, tecnologia de informação, era uma novidade para a grande maioria dos trabalhadores. Tá? E por essa razão, né, não havia falta de maturidade, capacidade e habilidade dos usuários em utilizar esses recursos. Era muito novo, era tudo muito... As pessoas se assustavam com tanta tecnologia. A gente não era acostumado com isso. Com consequência de tudo isso, os setores adotaram intensamente a TI e não estavam colhendo ganho significativo com isso aí. Então, quando tudo começou, o que acontecia? A falta de experiência fazia com que a gente não tinha um ganho elevado com a produção da tecnologia. Tá? Então, precisou, né, com o aumento dos investimentos, precisou de treinamento, precisou de talento. No final de 1980 e anos seguintes, tá, nos próximos 15, né, a partir dos 15 anos próximos a 1980, os resultados dos investimentos em TI, por meios elevados de ganhos de performance. Então, o que aconteceu? A partir de treinamentos, de conhecimentos, passou que começou a ter uns resultados dentro da empresa significativa com a utilização do TI. E com o tempo a gente foi surgindo lá a governança corporativa, a governança empresarial, a governança de negócios, a governança de TI, governança de gestão, entre outros. Por quê? A empresa ela também passou, e ela vem passando por questões de gestão, de adaptação. Ela precisa estar também dentro de uma inovação para ela poder permanecer no mercado. Tá? A gente sempre tem que pontuar que quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala de empresas, de pessoas jurídicas, a gente está falando de algo que visa lucro. A empresa, ela sempre vai visar lucros, então ela vai ter que inovar para que ela alcance o objetivo que ela tem, que é obter o lucro desejado. Tá? Então, essas governanças, ela vem dentro das empresas, das corporações, para poder acrescentar. Tá? Exemplos, tá? Vamos falar assim, porque a governança de TI, ela trabalha junto com essas governanças. Então, a governança corporativa, ela fundamentou-se por criar um conjunto eficiente de mecanismos para assegurar que o comportamento dos executivos estejam sempre alinhados com o interesse dos acionistas, e também para evitar erros, fraudes estratégicos e abusos de poder. Então, essa é a governança corporativa. Ela vem para auxiliar e evitar qualquer coisa que possa estar errado dentro do negócio. Então, ela em si, tá, a governança, ela apresenta diversos campos, conceitos para o mundo do negócio. E a governança empresarial, ela é um sistema pelo qual as entidades são dirigidas e controladas. Tá? Então, ela tem todo esse jogo dentro de uma instituição corporativa, de governança empresarial e de todas as outras tipos de governanças que podem existir dentro de uma instituição. A gente não pode esquecer que os problemas referentes a essa governança, eles não podem ser resolvidos sem a tecnologia de informação, tá? Uma vez que hoje todos os negócios, eles são altamente dependentes da tecnologia. Então, a gente vai precisar utilizar a tecnologia de informação em todas as governanças que existe, para poder auxiliar.